Porque você é insegura e como você pode lidar com isso. É sobre isso que a gente vai conversar aqui nesse vídeo. Seja muito bem-vinda a esse canal. Eu sou a Paola, eu sou psicóloga, empreendedora e também orientadora de carreira. E eu estou aqui para te ajudar a enfrentar todos os desafios do início da sua carreira para que você consiga construir uma carreira forte, com propósito e de sucesso. Vamos lá! Então, por que você é tão insegura? Por que você se sente tão insegura no início da sua carreira, na sua vida, nos seus relacionamentos, na sua vida profissional? E como que você pode resolver tudo isso? Eu já quero te dizer que se você gosta de assuntos relacionados a início de carreira, desenvolvimento pessoal, autoconhecimento e saúde mental no trabalho, já se inscreve nesse canal porque aqui você vai ver muito conteúdo sobre isso, ok? O que é insegurança? Uma coisa que você precisa entender desde já falando um pouco do porquê que você é insegura, tá? Você tem que entender uma coisa, a insegurança, ela é natural, é um sentimento natural do ser humano, todo mundo sente insegurança, tá? Mas calma que eu vou te explicar direitinho. Então todo mundo sente insegurança, é uma coisa natural do ser humano. É um sentimento que surge normalmente quando nós estamos em situações novas, quando a gente vai enfrentar um desafio, quando a gente vai vivenciar uma coisa que a gente não tem costume de vivenciar. O nosso corpo, o nosso organismo, ele meio que entra em estado de alerta, porque ele não tem a segurança, ele não sabe do que pode acontecer, é como se ele entendesse esse desafio, esse momento novo como uma ameaça, como um perigo. Então ele envia para você, é como se ele enviasse para você entender, é como se ele enviasse para você esse sentimento para você conseguir ficar alerta e conseguir entrar em um estado de, se tiver alguma ameaça, algum perigo, você conseguir se sair desse perigo rapidamente. Então é normal e é até importante para nossa sobrevivência essa insegurança, tá? Esse sentimento. É basicamente você sentir a falta de segurança a uma situação, tá? Tá, Paola, se é natural, então por que essa insegurança me trava? Por que essa insegurança me impede de fazer o que eu tanto desejo? Eu vou te contar uma coisa. Existe a insegurança saudável e existe a insegurança tóxica, tá? O que é essa insegurança tóxica? É essa insegurança saudável que se transformou em algo tóxico que está te bloqueando. Então, os mesmos sentimentos, são as mesmas sensações diante a um desafio, uma situação nova, você sente essa insegurança. E aí, o que normalmente acontece nessa insegurança tóxica? Você se trava por causa desse sentimento, você prefere não enfrentar o desafio, você prefere fugir do desafio, então você prefere não colocar o seu projeto em prática, o projeto que você tanto quer logo no início da carreira, porque vai ser desafiante, você não confia em si mesma. Mas eu tenho uma coisa para te contar, já vai olhando para você, tá? Conforme eu vou falando, vai olhando para você. Essa insegurança tóxica, ela se torna tóxica quando ela está alinhada a uma crença limitante. Envolver-se de uma forma ruim, de uma forma negativa para você, porque sentimento é sentimento, emoção é emoção, não é positiva ou negativa, é só emoção. O que torna ela positiva ou negativa é a forma que você dá significado para essa emoção. Então, por isso que eu tô falando que está alinhado a uma crença limitante. Crença limitante é basicamente a sua maneira de ver o mundo, ver os outros e ver a si mesmo. E aí, limitante é quando você tem uma visão distorcida, uma visão negativa sobre si mesmo, sobre os outros, sobre o mundo. Então, por exemplo, uma insegurança tóxica alinhada a essa crença limitante seria, por exemplo, eu não posso começar a atuar, eu não posso exercer minha profissão porque eu não sou capaz, eu não vou dar conta. Então, tá vendo como essa insegurança ela tá alinhada aí a uma crença limitante? Então, aí ela se torna tóxica, ela se torna bloqueante. Compreendeu isso? Agora uma outra coisa que você precisa aprender se tratando de carreira, tá? Se tratando de carreira. Existem dois tipos de insegurança se tratando da vida profissional. E aí você vai começar a se autoanalisar a partir de agora também. E aí você vai compreender, vai olhar para si ver qual das duas inseguranças tá aqui dentro de mim. Existe a insegurança real e a insegurança desenvolvida, tá? Então você vai ver qual das duas tá aí dentro de você e você vai aprender, vou te mostrar como você pode lidar com essas duas inseguranças. A
A insegurança real, eu chamo de insegurança real por quê? Porque ela é verdadeira, ela está realmente compatível com a realidade. Como assim? Se tratando de carreira, de diversas situações você vai ter que aprender uma habilidade, desenvolver um conhecimento novo, se preparar para o mercado de trabalho, ainda mais se você está iniciando na carreira, se você é recém-formado ou empreendedora e está começando, você vai ter que buscar novos conhecimentos e desenvolver muitas habilidades. E também se preparar para o mercado de trabalho, tanto da sua área quanto o mercado de trabalho em geral. Então, essa insegurança real é quando você tem pouco conhecimento para exercer o que você quer na sua profissão ou colocar seu projeto em prática. Então você tem pouco conhecimento, você não tem as habilidades necessárias para começar, você não sabe como é o mercado de trabalho para sua área, você não sabe como é o mercado de trabalho em geral. Então, essa insegurança real, normalmente, ela está aí muito visível na vida de recém-formados, porque basicamente na faculdade a gente quase nunca aprende como é que a gente se prepara para o mercado, começa construindo sua carreira, quais são os primeiros passos para dar para exercer sua profissão, para começar a atuar. Então, normalmente a gente não aprende isso na faculdade. Então, essa é a insegurança real, se tratando de você ter pouco conhecimento, pouca habilidade, e aí você sente aquelas sensações diante a um desafio porque você sabe um pouco mesmo. Você sabe, se você se formou, você está apta para atuar, mas você precisa ainda aprender um pouco mais sobre o mercado de trabalho, por exemplo. Então, essa é a insegurança real, tá? E aí, como que lida com essa insegurança real? Se você está insegura porque você tem pouco conhecimento, você não tem as habilidades necessárias, basicamente você precisa se auto-aprimorar. Você precisa focar em auto-aprimoramento. Como assim? Você vai buscar quais são os conhecimentos necessários para dar os primeiros passos na sua área. Você vai buscar como é o mercado de trabalho na sua cidade, no seu bairro, no seu país também, onde você quer trabalhar, como é o mercado de trabalho, o que eu preciso para começar a atuar. Você vai buscar desenvolver as habilidades necessárias para ter um bom início de carreira. Então, assim, você vai ter que se auto-aprimorar para você conseguir ter mais segurança logo assim no início da carreira, se tratando dessa insegurança real, ok? É assim que você vai lidar com ela. Se você é insegura por causa da insegurança real, você vai focar no auto-aprimoramento. A insegurança desenvolvida, e essa é uma das maiores barreiras de muita gente. Presta atenção, a insegurança desenvolvida. Isso é a insegurança e isso é uma crença limitante. A insegurança desenvolvida conecta os dois, tá? Essa insegurança desenvolvida, ela foi realmente desenvolvida no decorrer de toda a sua existência. Então, lá de quando você era criança, quando você era bebê, adolescente, a educação que você recebeu dos seus pais, talvez os seus pais, não por maldade ou talvez por maldade, infelizmente, passaram uma educação para você no sentido de você não pode enfrentar desafios sozinha, você tem que estar comigo sempre por perto, você não vai conseguir sozinho, então eu vou estar ali com você. Então talvez essas coisas elas podem gerar em você essa sensação de que você não consegue sozinha. Então aí que isso começa a se desenvolver, não é só por causa disso, tá? É um conjunto de coisas que podem gerar essa insegurança desenvolvida. Essa educação dos seus pais, a educação que você teve na escola, o que você recebeu de uma autoridade, seja seus pais, seus avós, também experiências que você teve na vida. Seja em qualquer momento da sua vida, uma experiência que você teve, que você enfrentou um desafio e aí você fracassou e talvez você internalizou que é melhor não enfrentar desafios porque você não dá conta. Então, essa aí é uma desenvolvida no decorrer da sua vida, através de educação dos seus pais, através de contato com a escola, com os seus responsáveis, através também de experiências na vida. É assim que se formam as crenças limitantes, porque elas estão alinhadas. Então, essa insegurança desenvolvida é basicamente você não acreditar em si mesma, você achar que você é incapaz, você achar que você não dá conta sozinha. Essa insegurança desenvolvida, totalmente alinhada a uma crença limitante de eu não acredito em mim mesma, eu não vou conseguir, eu não sou capaz, eu não dou conta, eu não sou criativa, eu não sou, sabe? Esse mutilhão de coisas. Então,
Isso é insegurança desenvolvida. E como que a gente pode lidar com ela? Se ela está alinhada a uma crença limitante, você tem que focar nessa crença limitante, tá? Então você tem que identificar quais são as crenças limitantes que estão te travando, se tratando de enfrentar desafios. Esse é o primeiro passo. Então, identifica aí quais são as crenças limitantes, vê as origens dessas crenças, como é que elas surgiram, como é que elas se desenvolveram aí na sua vida. Depois de você identificar e ver as origens, você vai ter que começar a questionar essas crenças, duvidar delas. Por exemplo, eu sou incapaz. Duvide disso. Realmente, eu sou incapaz mesmo? Nossa, será que eu não consigo nem começar a atuar? Será que eu não consigo exercer minha profissão? Então, começa a duvidar, a questionar essas crenças limitantes, se permita realmente não acreditar nessas crenças, se permita enxergá-las como não verdades, porque a maioria das crenças limitantes são crenças totalmente irreais, elas não são compatíveis com a realidade. Então você precisa internalizar isso também, que elas não são compatíveis com a realidade. E aí uma outra coisa é construir crenças fortalecedoras. Por exemplo, realmente, eu tô no início da carreira, pode ser que eu erre, eu não sei muita coisa, mas eu tenho a capacidade sim de começar. E eu vou viver um passo de cada vez. Isso é desenvolver uma crença fortalecedora, uma crença que vai te ajudar a fazer o que você quer, agir da maneira que você quer, precisa, mas também baseada na realidade. Por exemplo, você não vai inventar uma coisa que não é real. Eu sou totalmente perfeita, eu sei de tudo, eu nunca vou errar na carreira. Isso não é verdade. Então, constrói crenças fortalecedoras que sejam contrárias a essa crença limitante, mas também baseadas na realidade. E aí o último passo, que é um dos mais importantes, é fazer movimentações para enfrentar essa crença aí limitante, essa insegurança desenvolvida. Você precisa fazer movimentações, você precisa enfrentar o medo, de pouquinho em pouquinho você precisa entrar em choque com ele, para comprovar para si mesma que essa insegurança, essa crença, ela não é real, que essa crença limitante, ela não diz sobre você. Por exemplo, eu sou incompetente, eu sou incapaz, eu não vou conseguir. Você tem a capacidade sim de conseguir, e você pode conseguir sim. Então vai, se movimenta e entra, mas preste atenção, de pouquinho em pouquinho, aos poucos, você vai entrando em contato com esse medo e vai enfrentando barreiras. Se você fizer todo esse conjunto, não é uma coisa separada, você colocar tudo isso em prática, você vai conseguir enfrentar e lidar com essa insegurança, seja ela real, seja ela desenvolvida. Mas lembre-se de uma coisa, a insegurança, ela é natural, então ela sempre vai vir em toda a sua vida. Em algum momento da sua vida, da sua carreira, ela vai surgir, mas ela não vai se tornar, não vai ser mais uma barreira se você colocar tudo isso em prática. Você vai conseguir fazer os seus projetos, você vai conseguir começar a atuar, exercer sua profissão e administrar bem essa insegurança, fazendo esse conjunto de coisas, tá? Então, se esse vídeo foi bom pra você, já curte aí, compartilha com uma pessoa, com aquela amiga, aquele amigo que você sabe que tem um grande potencial, mas às vezes está um pouco bloqueado. Compartilha esse vídeo com ele e vamos juntos, vamos todo mundo junto aí, faz uma parceria pra vocês de pouquinho em pouquinho colocando em prática o que eu apresentei aqui pra você. Até o próximo vídeo.